Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa segunda aula, refere-se à temática da unidade 2, tá? Que nós vai se tratar sobre conflito e discriminação racial. Eu peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para as anotações, vocês anotarem e postarem no nosso fórum, tira dúvidas, tá? Bom, no primeiro momento, vamos falar um pouco sobre a reação dos racismos. Essas formas de racismos, elas acontecem de diversas formas, por isso são múltiplas. Entendemos que a heterogeneidade dos movimentos sociais negros brasileiros, em face da multiplicidade de organização negras, das diferentes maneiras de formular e reformular, de propor e de executar os projetos de combate ao racismo, ou das diferenças perspectivas de agir politicamente na luta do antirracismo. No entanto, demonstraremos que há uma forma de combate ou um instrumento na luta contra o racismo que é singular entre os movimentos sociais negros. Então, nesse sentido, o que acontece? Para fins didáticos, iniciaremos dividindo o texto em dois períodos. O primeiro, nós vamos trabalhar com o escravista. E no segundo momento, o período pós-escravista. Porque, de acordo com o autor Fernandes, nós entendemos que a luta contra a escravidão também era uma luta contra o racismo, visto que o preconceito e a discriminação racial eram inerentes ao escravismo brasileiro. Bom, as formas de luta do sistema escravista brasileiro, de acordo com Floresta Fernandes, destaca que os escravos reagiam de diversas maneiras às formas do controle social e à ordem vigente, dentre as quais o desânimo do trabalho e os constantes ataques contra o senhor. Então, o que acontecia? Na realidade, acontecia da seguinte forma: a recusa ao trabalho escravo, ele foi um dos grandes atos de luta, não só contra a escravidão, mas também contra o racismo, pois uma das premissas básicas contra o racismo, uma das premissas básicas contra o racismo, foi a negação do escravismo, e ao próprio racismo, que lhe era inerente à afirmação do cativo como sujeito humano, e por meio desse exercício de sua autodeliberação, renegando o estatuto de coisa a ele, atribuído pelos senhores brancos. Santos, ele ressalta que as expectativas dos senhores com relação ao escravo eram negativas. Primeiro, porque eles imaginavam o negro não era humano, conforme o racismo predicava. Segundo, porque ao longo da escravidão, sinais de luta contra o sistema escravista, não percebido como tal, eles reforçavam os estigmas contra o escravo. Então, o que acontecia? As representações ou os próprios juízos de valor sobre o escravo negro eram estabelecidos de forma pejorativa, que denegriam a imagem, por meio de estereotipos, que o degradavam ainda mais. A rebeldia coletiva foi um tipo de luta contra o escravismo. Os escravos não só atacavam os senhores e os seus pressupostos, conforme afirma Floresta Fernandes, como também eles fugiam das fazendas e formavam os quilombos, que eram uma espécie de sistema sociopolítico alternativo ao escravismo brasileiro. Todo mundo já ouviu falar nas comunidades quilombolas, não é mesmo? Então, esses quilombos, sem dúvida, foram uma forma de provas concretas de confrontos mais contundentes dos movimentos sociopolíticos organizados pelos negros no Brasil, contra o sistema escravista e racista. Bom, prova inconsistente da luta de classes e de raças entre senhores e escravos que se travou durante todo o período escravista brasileiro. Ainda de acordo com Santos, e Santos, 2006, apesar de ter havido, porque são dois autores, com o mesmo sobrenome. Então, apesar de
ter havido poucos quilombos de grande porte, eles são exemplos irrefutáveis de uma luta negra contundente contra o sistema escravista e racista brasileiro. Ora, essa luta nada mais é que só veio mostrar que era viável, né? Como teve condão de assustar o poder central do sistema escravista, né? Racista brasileiro, em face aos quilombos estarem à margem desse sistema, né? Não serem, né, apenas um enclave negro isolado dentro da sociedade escravista, né? Os relatos eles comprovam que havia não só articulações, né, entre os quilombos e escravos dos engenhos e das cidades, com o propósito de fazer rebeliões contra a escravidão, né, como também relacionados aos diversos tipos, né, especialmente econômicos, entre os aquilombados, né, e as populações das cidades vizinhas aos quilombos. Ora, segundo Clóvis, o quilombo, como vemos, nada tinha semelhante a um quisto ou um grupo fechado, mas pelo contrário, constituía-se de um polo de resistência que fazia convergir para o centro os diversos níveis de descontentamento e opressão de uma sociedade que tinha como forma o trabalho fundamental a escravidão. Bom, pessoal, continuando aqui sobre a discussão de negra e a frente negra brasileira, com o passar do tempo, tenderam a construir outras formas de luta. Geralmente, essas associações negras, elas possuíam, né, um jornal como órgão informativo e de divulgação de suas atividades, ou melhor, como visualização de sua existência humana no espaço público. Assim, os primeiros jornais, basicamente com força em São Paulo, capital e no interior, estavam vinculados a sociedades dançantes, clubes recreativos e associações beneficentes. O que acontecia era o seguinte: os jornais eles passavam a divulgar acontecimentos sociais, assuntos de natureza social, econômica e assuntos de natureza política. Passaram depois a discutir o que? Discutir a questão racial e acabaram combatendo a discriminação racial, né, por meio de denúncias e protestos publicados nesses periódicos negros. Porém, mesmo sob divergências, havia uma reivindicação nos jornais negros que se tornou um consenso entre os diretores e editores desses jornais. A necessidade de educação formal, né, à população afro-brasileira. Regina Paim Pinto, 1993, ao analisar os periódicos da chamada imprensa negra paulista, né, do início do século XX, afirma que essa imprensa sempre incentivou e estimulou a escolarização da população negra, né, fazendo apelos aos negros para que estudassem a fim de melhorar sua condição de vida. O que acontece, portanto, é que, considerando essa educação formal como, no mínimo, uma condição necessária para a superação da situação precária em que a maioria esmagadora da população negra se encontrava no pós-abolição, ou melhor, considerando a educação como um valor primordial, essencial, né? Não era surpresa encontrar vários jornais da imprensa negra do início do século XX, por exemplo, defendendo e estimulando a necessidade, né, de aquisição de instrução formal a toda a população negra. Bom, então o que aconteceu dessa maneira, né, já em 1931, surgiu então, com articulação entre seus editores e produtores, a Frente Negra Brasileira, FNB. Né? Essa foi mais uma das significativas instituições de luta dos negros contra o racismo no início daquele século, que chegou a ter cerca de 60 mil associados. MNU, 1988, página 23. Bom, o que aconteceu é o seguinte: a sua importância no meio negro foi tão grande que já em 1936 foi registrada como um partido político de negros e se tornou uma referência importante para os afro-brasileiros,
de quase todo o Brasil, tendo entre seus melhores fins a ressocialização dos negros brasileiros. A Frente Negra, como um dos principais objetivos da luta, né, pela igualdade racial, condição necessária para a integração, né, plena dos negros à sociedade brasileira, essa mesma integração, por exemplo, era uma das metas principais dos movimentos negros do início do século XX, que além de ministrar aulas voluntariamente para os negros analfabetos ou semi-analfabetos, né, eles também ministravam cursos preparatórios, entre os quais o inglês, né, estavam de inglês e de admissão em outros níveis educacionais. Bom, ainda falando um pouco da Frente Negra Brasileira, se registrou como um partido político em 1936, como falamos anteriormente, com o advento do Estado Novo. O presidente Getúlio Vargas fechou todos os partidos políticos e entre eles a referida frente. Bom, na realidade nós podemos destacar que nesse período, quando o presidente Getúlio Vargas fechou os partidos políticos, interrompeu, de certa forma, mais uma tentativa dos negros, né, de incluir a questão social na agenda pública brasileira, bem como o projeto de escolarização de parte da população negra por meio de solidariedade socio-racial da elite negra da época. Contudo, mesmo sob a ditadura de Getúlio Vargas e a construção da ideologia da democracia racial nesse período, não deixaram de surgir e existir organizações de movimentos sociais negros após o fechamento da Frente Negra. O que aconteceu? Nesse período pós-Estado Novo, ressurgiram em São Paulo alguns movimentos sociais negros, bem como alguns jornais da imprensa negra, né? Mas nenhum desses causou o mesmo impacto ou teve a mesma expressão que o protesto negro anterior, como exemplificaria a referida Frente Negra Brasileira. Bom, sobre as consequências da Declaração de Durban, a Lei de 10.639 de 2003, devemos enfatizar que foi com a participação do Estado brasileiro na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação racial, xenofobia e intolerância correlatas, que a escravidão e o tráfico de escravos foram reconhecidos como crimes contra a humanidade. Esse reconhecimento reforçou a luta por reparação humanitária ao povo negro. Essa declaração e o programa de ação resultantes dessa conferência, eles impelem aos estados envolvidos a reestruturação e a promoção da dignidade das pessoas racialmente discriminadas. Bom, ainda sobre essas consequências da Declaração de Durban, de acordo com Santos, o presidente da República reconhece a importância das lutas antirracistas dos movimentos sociais negros. Reconhece também as injustiças e discriminações raciais contra os negros no Brasil. A partir daí, dá prosseguimento à construção de um ensino mais democrático, onde é incorporada a história dos povos que participavam da construção do Brasil. Dessa forma, conforme o autor, altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes de base da educação nacional e sanciona a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Então, a Lei 9394/96, ela passou a vigorar acrescida dos seguintes artigos. O artigo 26A diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Cláusula 1ª. O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas redes sociais, econômica, política, pertinente à história do Brasil. Bom, segundo,
Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. O artigo 79b diz o seguinte: o calendário escolar incluirá no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, inclusive nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, é um feriado que nada funciona. É o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Entendemos também, né, tal como o autor, que o racismo e seus derivados no cotidiano e no sistema de ensino não podem ser desconsiderados ou silenciados pelos quadros de professores e professoras. O artigo 79b, né, diz também, né, que é imprescindível identificá-lo e combatê-los, né, assim como é pungente que todos os educadores, né, e educadoras digam não ao racismo, né, e juntos promovam o respeito mútuo e a possibilidade de falar sobre as diferenças humanas, sem medo, sem medo, sem receio, sem preconceito e, acima de tudo, sem incriminação. Falar de uma forma, de modo que não ofenda ninguém, de modo que não desagrega ninguém, certo? Mas o professor não pode se calar, ele tem que falar e dessa questão, né, das diferenças humanas, sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhum preconceito, sem ofender ninguém. Nesse sentido, o estabelecimento dessas leis significou um grande salto qualitativo no processo de democratização do ensino, bem como na luta antirracismo. Mas é preciso, né, fazer-se necessário implementar políticas que visem a capacitação dos professores para incorporar a lei em seu cotidiano escolar. Vários estudos, né, ele tem realizado, né, tem sido realizado e comprova que os conceitos e ideologias, né, estereotipadas dificultam e algumas vezes impedem a permanência de alunos negros na escola. Atitudes preconceituosas e tratamentos vexatórios têm sido atitudes constantes na vida de um aluno negro. É porque muitas vezes, né, a gente não se coloca no lugar do outro, saber o que o outro passa, as humilhações, né, atitudes vexativas, que denigre a imagem, que denigre a forma de ser do aluno negro, e muitos acabam afastando e desistem da escola, né, ele busca outros caminhos. Assim como afirma Cavaleiro, né, um dos grandes desafios para a nossa educação é a elaboração e implementação de instrumentos que tenham como meta o fim das desigualdades, né, entre os grupos raciais na sociedade brasileira como um todo e no sistema de ensino, todo o sistema de ensino em particular. Bom, sobre a dívida social do Brasil para com o negro após o 13 de maio. Bom, de acordo com o autor Santos, né, vários autores enfatizaram, né, o fim da escravatura não livrou os ex-escravos da discriminação racial e das consequências nefastas desta, como a exclusão social, a vulnerabilidade e a miséria. Pelo contrário, né, a discriminação racial, após a abolição, surge e passa a fazer parte da vida social dos negros, né, determinando todas as ações. O autor ele ainda enfatiza que, apesar de toda a violência do racismo e da desigualdade racial, a sociedade brasileira, ao longo do seu processo histórico, político, social e cultural, construiu ideologicamente um discurso que narra a existência de uma harmonia racial entre os negros e brancos. Tal discurso, por sua vez, ele consegue desviar o olhar da população e do próprio Estado brasileiro das atrocidades cometidas contra os africanos escravizados no Brasil, bem como seus descendentes também, né, impedindo-os de agirem de maneira contundente e eficaz na superação do racismo. Bom, esse discurso ele tem permeado e se impregnado no modo de pensar
e de agir de toda a sociedade. Especialmente, podemos verificar suas consequências nos diversos indicadores sociais que apontam os negros, sempre nos níveis mais baixos, ou seja, econômico, social, educacional, né? Essa questão, ela já vem enraizada, e assim, após a abolição, os negros e mulatos foram retirados das posições que ocupavam no artesanato, na prestação de serviço, sendo confinados na realização de trabalhos extremamente degradantes e mal remunerados. Conforme Silva, o racismo no Brasil, ele possui uma particularidade que foi durante muito tempo aceita pela maioria da população. A crença na sua não existência foi perpetuada pelo surgimento na década de 1930, no mito da democracia racial, conceito criado por Gilberto Freire em sua obra Casa Grande Senzala, 1932, com grande repercussão em todo o país. Bom, dessa forma, o que aconteceu? O racismo ele se expressou de forma velada, mascarado por uma ideia de que as três raças, que formavam o país, o índio, o negro e o branco, eles conviveram de forma harmônica, sem resistência alguma ou conflitos, perante as relações desiguais estabelecidas entre elas, o que não aconteceu de fato, o índio sempre discriminado, o negro sempre discriminado e o branco, ele acaba sendo poupado de toda essa discriminação. Nada contra o branco, mas o branco sempre foi poupado de qualquer tipo de discriminação racial no Brasil, diferentemente do índio e do negro, Silva aponta ainda, que as políticas, de promoção da igualdade racial podem diminuir, as taxas de desigualdades, entre negros e brancos. Porém, não podemos esquecer de que é preciso atacar com a mesma intensidade a raiz do problema, isto é, o racismo e o preconceito. O que acontece? Nesses dois campos, não será demais lembrar que apenas a educação ela pode mudar valores, contribuindo para a valorização da diversidade e da construção de um senso de respeito recíproco, entre os grupos que conformam essa rica geografia de identidades culturais que dominam o Brasil. O reconhecimento da dívida e das responsabilidades históricas para com a população negra abre a possibilidade, para a implementação das políticas reparatórias e a publicação das leis 10.639 de 2003 e o parecer do Conselho Nacional de Educação CP 3 de 2004, que dizia o que? Instituía as diretrizes curriculares, para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas, e possibilitaram, como diz Cabaleiro, que o Estado operacionalizasse as resoluções de Durban. Enfatizamos, que essas medidas, apesar das falhas, que inviabilizaram seu real objetivo, representaram um avanço significativo que visa proporcionar melhoria nas condições da população negra. Necessitamos inserir no interior das escolas a discussão acerca das relações raciais no Brasil. Precisamos efetivamente implementar essas medidas nos interiores de estabelecimentos educacionais. Para a concretização dessas medidas, Cavaleiro ele entende que é preciso não só boa vontade e sensibilidade dos profissionais da educação, mas também o fornecimento de material didático pedagógico antirracista e recursos auxiliares aos professores que passam a ministrar aulas combatendo o preconceito e a discriminação racial. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.